Senhor? Com grande alegria, vamos entrar na palavra em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Vamos ler do número 14, do versículo 14 ao 19. Aleluia. Efésios 3, onde Paulo nos mostra o poder da oração pela igreja. Nada melhor ministrar essa palavra nessa campanha que nós estamos fazendo juntamente com a igreja. Muitos irmãos poderiam estar conosco, está fazendo falta, mas é com a grande alegria que nós ministramos a palavra hoje e que essa palavra possa te mostrar o poder da oração, o poder da vida do irmão em Cristo Jesus nessa campanha, nesse propósito de oração. Amém? Vamos lá? Número 14. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e da terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estarmos arraigados e fundados em amor. Podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Podeis assentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nada melhor que Paulo para nos ensinar esta palavra poderosa. Aleluia. E uma pessoa para nos ensinar algo, ela precisa de uma experiência, ela precisa de um encontro, ela precisa viver, aleluia, o que ela vai ensinar. E no capítulo 1 de Efésios, no versículo do 16 ao 18, Paulo, ele ministra a carta para Timóteo e ensina como se deve orar, como se deve confiar no Senhor. E ali ele faz a sua primeira oração a Deus. E no capítulo que nós lemos foi a sua segunda oração. Mas para entender a segunda temos que ler a primeira. Então Efésios número 1, capítulo 1, do 16 ao 18 diz assim: não cesso de dar graça a Deus por vós a igreja, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito da sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos dos vossos entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua herança nos santos. Glória a Deus. Paulo, quem não conhece a história de Paulo, Paulo era Saulo. Saulo era um romano perseguidor dos cristãos, perseguidor de Jesus Cristo, a qual aquele povo romano ele era preparado, era guerreado para matar os cristãos de forma absurda, terrivelmente. Eles afrontavam o povo cristão. E um certo dia, Jesus Cristo, vendo a qualificação daquele romano, a inteligência, a coragem, o Senhor já tinha predestinado um futuro, um caminho para Paulo, que era Saulo. Então ali o Senhor teve um encontro com Saulo e pergunta a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Assim também podemos ver a nossa vida, que muitas das vezes, quando nós não nascemos em berço evangélico, quando nós não somos ensinados a amar a palavra de Deus, a amar vidas e pessoas, muitas das vezes nós perseguimos os cristãos. Muitas das vezes nós reclamamos e murmuramos o que a igreja faz na terra. Por que louva tão alto? Por que ministra tão alto? Por que tem tantas pessoas seguidores de Cristo? Por que tem tantas pessoas
de um livro apenas, né? Porque não conhece a Jesus Cristo, não conhece a palavra, não conhece o amor, mas diante disso Deus usa a bondade e a misericórdia. E Deus, Ele não vai desistir de mim, de você, porque Deus já predestinou um caminho. Então, se um de nós já teve esse momento de vida, de seguir, de perseguir o Senhor, de perseguir o povo cristão, aleluia, hoje o Senhor, mediante a palavra, Ele nos salva, nos regenera, nos traz a verdadeira essência do Evangelho, do amor e da paz, aleluia. E assim foi feito com Paulo. Paulo teve esse encontro com Jesus, e aqui no verso 18 do capítulo 1, ele diz: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Ele estava clamando pelaquela igreja, ele estava orando para que Deus abrisse o entendimento daquela igreja, para que aquela igreja também tivesse um encontro com Deus, para que a gente possa também estar caminhando e ensinando, doutrinando, orando por aquele povo que sofria pelos deuses daquela época. E hoje também nós não passamos despercebidos disso. Hoje também a igreja sofre com muita idolatria, muita perseguição, muitas pessoas corrompidas, muitas pessoas que afrontam a igreja do Senhor. E aonde que nós vencemos tudo isso? No poder da oração. É a oração que nos coloca de joelho, nos coloca prostrados a um Deus que é todo-poderoso, a um Deus a qual é o Senhor dos exércitos, a qual é o Senhor que nos chama para guerrear. Ele nos chama pelo nosso nome, mas Ele mostra o nome dEle que é sobre todos os nomes. Aleluia! E ali Paulo começa a ser servo do Senhor e não tem mais a sua vida como preciosa. E ali ele tem o verdadeiro evangelho, porque todo aquele que se converte de verdade, todo aquele que entende que vivia de um modo que não agradava a Deus, ele faz de tudo para agradar a Deus. Se ele não orava, ele aprende a orar. Se ele não jejuava, ele aprende a jejuar. Se ele não pregava, ele aprende a pregar. Aleluia! Se ele não ficava na portaria da igreja, ele passa a ficar na portaria. Se ele não limpava a igreja, ele passa a limpar a igreja. Ele passa a ser o servo do Senhor, porque ele entende que dessa forma ele vai agradar o coração do Senhor. E ali Paulo, ele se entrega totalmente ao Senhor. E nesse período que ele escreve essas cartas, por ele tanto servir ao Senhor, largar a sua vida, Paulo, ele foi preso. Ele foi preso e foi levado aos romanos para ser morto, aleluia. Mas nesse período, Paulo, ele instruía a Timóteo, porque todos nós que somos chamados, nós somos chamados para instruir, para ensinar, para levar um legado, um testemunho vivo na terra. Aleluia! Dentro da nossa casa nós temos filhos, nós temos parentes, nós temos pessoas que devemos ministrar o coração deles, através da nossa conduta, através do nosso dia a dia. Não é muito por falar, mas é o nosso comportamento que vai mostrar que Cristo mora em nós. Cristo, Ele habita em nós. E conseguimos isso através da oração. Aleluia. E ali Paulo, ele começa a orar por aquela igreja, começa a interceder para que Timóteo consiga enfrentar os deuses daquela época, para que a igreja do Senhor seja iluminada, assim como Deus iluminou os olhos de Paulo. E 3 coisas Paulo, ele especifica no número 18 ao Senhor. Uma delas é para que Deus abra a iluminação dos olhos. E outra, o entendimento da esperança do chamado. Aleluia. Eu marquei algumas coisas aqui. E esse chamado, muitas das vezes, nós já fomos predestinados para esse chamado. Mas muitas das vezes nós precisamos ser alimentados pelo poder da fé, da esperança. Porque os dias são maus e o inimigo, ele é o nosso acusador. Ele é o acusador da alma daquele que se presta a servir ao reino dos céus. Ele tenta trazer o nosso passado, ele tenta trazer a mentira, ele tenta trazer a perseguição, ele tenta trazer coisas que vai confrontar o nosso caráter, a nossa personalidade. Por isso que a igreja
deposite a tua confiança no Senhor, que Ele é fiel e justo para concluir a boa obra a qual Ele começou. Então Paulo, ele ora para que aquelas pessoas tenham esperança no seu chamado, tenha fé, tenha ousadia e autoridade que é necessário. E mais, ele pede que a igreja tenha entendimento da riqueza da glória de Deus. Muitas das vezes nós não servimos ao Senhor de forma correta, porque olhamos para o homem, olhamos para as necessidades daquele povo e daquela igreja. Mas se nós olharmos para o alto, nós seremos revestidos de poder e glória. Nós seremos encorajados pelo alto dos céus, tendo a paz que excede todo entendimento. Nós não vamos ver mais os erros dos irmãos, mas nós vamos ser encorajados a orar pela necessidade da igreja do Senhor. Porque Paulo ele reconheceu: quem poderia olhar por mim, o homem que era matador do cristão, o homem que era perseguidor daquele povo? Somente o Deus Todo-Poderoso iria olhar para o pecador como eu. Aleluia! Então, Paulo ele clama para que a igreja tenha a mesma sensibilidade à glória do Senhor Deus. Aleluia! Glória a Deus. E aqui Deus também dá o entendimento da revelação a Paulo, para que ele ore. Aleluia! Aleluia! Para que a igreja tenha a experiência da suprema grandeza do poder de Deus. Deus teve que levar Paulo no fundo do poço, fechando seus olhos, ficando cego. E ali, aquele período, ele teve aquela iluminação e a revelação dos céus, da onde Jesus conhecia todo o caminhar de Paulo. E Deus revela a sua grandeza a Paulo. Porque Paulo, ele ministra o Evangelho, ele fala do Senhor, mas ele fala pelo poder do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes nós não conseguimos compreender tudo que é ensinado dentro da igreja. Mas quando nós temos uma vida de oração, uma vida de dedicação, devotada ao Senhor Jesus, ali nós encontramos a suprema grandeza de Deus, que é o Espírito Santo, a qual fala conosco de manhã, de tarde, de noite. E ali Paulo teve essa experiência com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus foi ministrando ao coração de Paulo através do entendimento, do conhecimento e da revelação do Senhor. Então Paulo ele orava para que a igreja tivesse esse encontro com a grandeza suprema de Deus. Aleluia! Ou seja, nós essa noite devemos entender o nosso chamado, que é na terra, a nossa herança, que é nos céus, e o poder que está liberado e disponível em favor da igreja. Da glória a Deus. Você tem um poder liberado para a tua vida. Que poder é esse? O poder da oração. O poder que habita dentro de mim e de você, que se chama o Espírito Santo de Deus. Disponível para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa cidade, para a nossa geração, para a igreja do Senhor. Para onde o Senhor te enviar, você será um canal de bênção para interceder, para orar. Não importa, o pastor está 24 horas com você. Aleluia! O pastor ele é um homem, ser humano, mas Deus ele usa o pastor quando ele quer. Mas quando Deus quer, ele usa você dentro do seu lar. Ele usa essas crianças para nos confrontar, para nos mostrar que Deus ele está ali, um ser tão pequeno, mas que está cheio da presença de Deus, porque não habita pecado nos pequeninos. Que Deus usa. Então se deixe ser usado pelo Senhor. Essa é a primeira oração que Paulo faz à igreja, para que a igreja tenha um entendimento. Aleluia. E voltando para Efésios capítulo 3,
No versículo 14 em diante, Paulo ele faz a sua segunda oração pela igreja, a oração da capacitação. Porque quando nós já somos convertidos ao Senhor, muitas das vezes nós não fazemos coisas na casa de Deus, porque nós não nos achamos capazes. Achamos que nós não vamos conseguir. Achamos que é impossível fazer ou atuar algo na casa do Senhor. Porque nós temos uma coisa que se chama temor. Aleluia. Mas o temor também tem um limite. Para que não venha entrar o pecado da preguiça, da covardia, né? Mas que possamos estar cheios da presença de Deus. E pedir ao Senhor, aquele que não sabe, peça que o Senhor dá. Senhor, me capacita, eis-me aqui, Senhor, como servo, como escravo do Senhor. Assim como Paulo declarou a sua vida, aleluia, a Ti, Senhor. Aleluia, eu também entrego a minha vida ao Senhor. Eu também entrego, Pai, a minha vida em prol da igreja. Me usa com autoridade, me usa com inteligência. Senhor, a palavra que eu não conheço, Senhor, traz a Tua revelação. Traz, Senhor, bendito. Mas tem que pedir com fé, tem que pedir com ousadia que o Senhor dá. Ele sonda e esquadrinha o teu coração. Ele sabe a necessidade da tua casa e da tua família. Ele precisa entrar com cura, salvação e libertação no teu lar. Aleluia. E você é um canal, você é uma coluna naquela casa. Deixa Deus usar a sua boca. Se enche da presença do Senhor. Começa a louvar, começa a adorar, começa a interceder. Paulo, ele estava numa cadeia, ele estava preso, mas nada impediu Paulo de ministrar a palavra através de cartas, através de louvores e adorações. E Deus atendeu o clamor de Paulo naquela necessidade, porque Paulo ele poderia pedir por ele: Senhor, eu estou preso, Senhor, eu estou aqui, me tira, me liberta. Não, mas Paulo ele entendeu o seu chamado. Ele orou pela necessidade da igreja, ele orou por aquele povo gentil, ele orou porque a igreja de Éfeso não estava entendendo o que era amor por vidas, amor por almas, amor pela obra do Senhor, que necessita de você, necessita do teu esforço, necessita da tua dedicação, necessita do teu tempo, um tempo preparado para Deus. Aleluia. Basta você querer. Deus nos deu as 24 horas para sabermos administrar o nosso tempo. Se nós estamos falando que nós não temos tempo, nós somos mentirosos, filhos do diabo, filhos de Satanás, porque o Senhor, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Se eu e você não temos esse tempo para Deus, teremos tempo para queimar no quinto dos infernos. Porque chegará o tempo que o Senhor ele vai cobrar esse tempo a qual Ele confiou à igreja do Senhor, a qual os dons e talentos que Deus deu a mim e a você para cuidar de vidas, almas e do templo do Senhor. Não digo aqui dentro, eu digo da sua casa, eu digo do bairro de Lavra, da cidade de Lavra, de Copaíba. Quantas aldeias, quantos ribeirinhos, quantos ramais temos por aqui, mas muitas das vezes queremos um holofote, queremos internet, queremos um púlpito para dizer que somos servos do Senhor, mas nós somos servos na nossa casa, na escola, na academia, na padaria, aonde o Senhor nos levar. Nós devemos levar a palavra, semear a palavra de Deus, que cura, salva e liberta, restaura, regenera aquela vida. Assim como Deus fez comigo e com você, Ele quer fazer além do que pedimos e imaginamos, pensamos. O Senhor pode todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Deus querido. Aleluia. E aí Paulo ele começa a falar com a igreja através de quê? Paulo era um homem inteligentíssimo. Paulo era um teólogo. Paulo era um missionário. Paulo ele tinha muito conhecimento
14, ele diz: por causa disto me ponho de joelhos, por causa da igreja, por causa da necessidade do povo. Ele se humilhou ao Senhor, porque ele conhecia coisas humanas, ele conhecia coisas terrenas, mas algo do céu é só através da oração, é só através da separação, é só através do jejum que você vai chegar ao trono de Deus e entender o que o Senhor quer na sua vida, quer através do dom e do talento que ele confiou em você. E aí Paulo, ele desce à casa do oleiro. Paulo, ele desce e reconhece a grandeza do Senhor. Ele mostra a fraqueza humana. Senhor, eu estou preso, mas a tua igreja, o teu povo precisa. Aquele homem precisa ser capacitado, porque ele conhecia a maldade dos romanos. Nós conhecemos a maldade de Satanás. Veio para matar, roubar e destruir com a nossa casa, a nossa família. Traz a tua memória aí agora o povo que está precisando de você na sua casa. É o mais próximo possível. Agora olha para a tua cidade, para o teu bairro. Olhamos para essa praça de Lábrea. Quantas pessoas cativas, pessoas presas, pessoas que estão entregues às drogas, à prostituição. Quantas pessoas necessitam do clamor da igreja? Esses 40 dias é para a igreja vir orar por esse povo, para que Deus alcance com bondade e misericórdia, para que Deus vá lá e tire do cativo. Não adianta dizer, aleluia, na internet que é servo de Deus, mas quando há uma convocação do exército do Senhor, não se faz presente. Eis-me aqui, Senhor, como teu filho, como teu escravo. Quando o pastor bota algo, não vem. Bota uma campanha, não vem. Bota um evento, não vem. Quantas coisas a igreja tem feito pelo povo de Deus para fortalecer a sua fé, para fortalecer a sua caminhada. Cada propósito que Deus coloca no coração do homem vem de Deus. Não crê, faz prova de Deus que Deus revela. Deus descortina. Ele traz à tona o que está em oculto, em secreto. Porque Deus, ele é fiel com a sua igreja. Ele é fiel com o seu povo. Aleluia. E ele precisa desse povo, desse exército que se chama igreja. Aleluia, aleluia. No verso 16 ele mostra a sua grandeza, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais, aleluia, corroborados. Aleluia, corroborados quer dizer firmes, firmados na fortaleza do Senhor. Não é na tua força, é na força do Senhor. Não é na força da tua língua, é na língua da palavra do Senhor. Que quebre e despedaça o jugo de Satanás. Somente com a palavra que você domina o poder das trevas. Aleluia. Glória a Deus. E Paulo, ele orava por aquele povo, para que tivesse a mesma sabedoria, a mesma humilhação do Senhor, a mesma confiança no Senhor. Glória a Deus. E no 17 ele mostra: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Aleluia. É através da fé que Deus mora em mim e em você. E é através da fé que Ele opera através de mim e de você. Quando você coloca as mãos intercedendo por alguém, não é você, não é no teu nome, é no nome sobre todos os nomes. Quando a pessoa coloca um servo no Senhor, ele coloca depositando a fé dele. Aquela mulher, ela tocou em Jesus, na orla de Jesus, e ela foi curada. E Jesus falou para ela: grande é a tua fé, grande é a tua fé, foi pela tua fé que tu foi
de misericórdia, visão de bondade, de despertamento. Se a gente não tem, que venhamos pedir ao Senhor: Senhor, me dá essa visão, me dá os olhos de Jesus Cristo. Assim como Deus não desistiu de nenhum deles que foram repassados, mesmo ainda não sendo completo, perfeito, porque veio Jesus Cristo por causa disso, mas mesmo assim Deus não desistiu daquele povo, e Deus não desistiu de nós. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele fala sobre a largura, o comprimento, a profundidade, ele está dizendo da comunhão dos santos, da comunhão da igreja, e estar juntos em um só propósito, em um só espírito, em uma só ligação. Eu vou orar em casa, a igreja está aqui, a igreja não está na sua casa. Tenha comunhão com os santos, tenha comunhão com a igreja, abrace os irmãos, procura saber se precisa de algo, seja financeiro, seja material, seja espiritual, seja um aconselhamento, e leve ao teu pastor, aquela pessoa está precisando assim. Seja um evangelista, seja um missionário, seja um homem, uma serva de Deus dentro da casa do Senhor. Faz esse ambiente crescer na glória, faz esse ambiente crescer na bondade e na misericórdia. Deus, Ele quer usar você, Deus quer usar a igreja, Deus quer usar o corpo, aleluia. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Quando essa mão cansa, eu passo para essa, porque essa está cansada e precisa de ajuda. Mas não, quando essa está com preguiça de trabalhar, aí eu fico cansando essa mão. É assim que a igreja funciona. Quando só tem um corpo trabalhando, metade do corpo trabalhando, o corpo fica cansado, fatigado e tal. Não fica, porque Deus, Ele é bom. Ele supre a necessidade daquele que trabalha, Ele reaviva, Ele preenche, Ele dá suporte, porque Deus, Ele é misericordioso e bondoso. Deus, Ele precisa de todo o seu corpo. Toda a sua igreja tem um propósito na terra. Todos temos um propósito na terra. Seja criança, seja jovens, adolescentes, homens e mulheres. Temos um propósito na casa do Senhor. Aleluia. E no verso 19, Paulo diz: e conhecei o amor de Cristo que excede todo entendimento. Esse amor que excede todo entendimento é o amor da cruz do Calvário. É através do sangue de Jesus que nos purifica, nos aviva, nos acende. Através da Santa Ceia, da comunhão dos irmãos, olhamos para a vida do próximo, olhamos para o nosso vizinho que não é crente, olhamos para as crianças que têm uma educação fora do Evangelho e pede em oração: Senhor, visita aquela casa, visita aquela mulher tribulada, aquele vizinho, Pai, que está na bebedice, está no vício, está na prostituição. O amor da cruz não faz exceção. O amor da cruz, ele é amor bondoso e misericordioso. Ele é alegre, ele contagia, ele chega ao próximo, aleluia. Claro, devemos ter sim o discernimento e o entendimento do Espírito Santo, para nós não sermos bons ao ponto que Deus não pediu nada, para que não possamos entrar em batalhas e lutas que Deus não mandou. Mas para isso devemos ser cheios do poder de Deus. Mais à frente ele fala sobre isso: para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Como que nós conseguimos isso? Buscando o Senhor sem cessar, fazendo a bondade na terra, fazendo a bondade no nosso lar, na nossa casa, pela igreja do Senhor. A igreja do Senhor começa na sua casa. O ministério da nossa casa, do nosso chamado com Deus, começa na nossa casa. Eu, como esposa, eu tenho o chamado de cuidar juntamente com meu esposo, mas a ordem e a liderança é do meu marido. E eu sou auxiliadora. Como é que eu posso ser cheia do Espírito Santo se eu não quero obedecer ao líder da casa? Se eu não quero falar o que deve ser
princípios, nós temos ordenança. A mulher, ela auxilia o seu esposo a doutrinar os seus filhos, a conhecer a palavra de Deus, a nutrir com a palavra de Deus. Criar, todo mundo cria, mas educar é difícil. Porque você luta com o poder das trevas. E você tem que aprender a entender o conhecimento do Senhor. E não desistir do seu marido, não desistir dos seus filhos, não desistir da sua casa. Da mesma forma, Paulo ensina mais à frente, claro, como o esposo deve se tratar, a sua casa, a sua família. E os jovens que têm também todo o vigor devem se encher da presença de Deus através do conhecimento da palavra, para ser um cristão dentro da escola, da faculdade, do trabalho onde Deus enviar. Os pequeninos nem se falam, porque eles já são usados. Nós que não prestamos atenção. A palavra de Deus diz que dele já é o reino dos céus, porque eles são puros, são santos. E é através da sua vida, é através da sua conduta, é através do poder da oração que ele vai crescer e ele não vai se desviar, ele não vai apartar da presença do Senhor. Deus colocou essa palavra no meu coração quando eu fiz a devocional do irmão e ele ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha como que Deus ele é tremendo, ele usa muitas palavras que ao nosso ver é repetitivo, mas porque Deus é um Deus de detalhe. Ele é um Deus que ele vai aonde ninguém vai. Ele faz além do que nós pedimos e imaginamos. Se nós queremos agir da nossa forma e do nosso eu, Deus ele é especialista para transformar o teu coração e a tua mente e te levar ao caminho que ele quer e que ele predestinou. E ai daquele que brigamos com o Senhor, ai daquele, aleluia, que precisa ter um encontro com Deus. Quando Paulo teve esse encontro com Deus, não foi para a morte, não foi para assustar ele, mas mediante a dureza do nosso coração, tenhamos um encontro conforme a dureza do nosso coração. Uns vêm pelo amor e outros vêm pela dor. Então que possamos vir no amor de Cristo, no amor por vidas e por almas, por amor desse povo que tem sofrido perseguição. Já em muitos lugares as pessoas estão sendo presas e mortas por ter o aplicativo da Bíblia no celular. Não falta muito para nós sermos proibidos de pegar a Bíblia Sagrada. Por isso que nós precisamos meditar, para que o Espírito Santo venha trazer revelação no tempo oportuno, que a igreja ela não vai parar, a igreja ela vai permanecer, mas vai permanecer aquele que estiver firmado, enraizado e fundado no poder da palavra de Deus. O mal desse século hoje é a depressão, é a ansiedade, é o dinheiro, e nós não devemos ter o nosso coração presos, enraizados nessas coisas, mas sim no poder que opera em nós. A esse é glória na igreja, poder de Jesus Cristo em todas as gerações para sempre. E Paulo termina a sua oração declarando amém, que assim seja, que se cumpra a tua vontade. Aleluia. Eu aprendi com meu esposo que a oração é o termômetro da fé. Como que está a sua fé? Como que está o seu termômetro? Está lá embaixo ou está lá em cima, pegando febre? Aleluia! Queimando pelo poder do Espírito Santo. Porque se não estiver queimando, peçam hoje que Ele é fiel e justo. Ele te batiza com fogo. Ele entra no teu coração. Ele muda a tua
Tu foi chamado para cuidar da igreja do Senhor. Se essa mensagem não entrar no teu coração, você vai entrar na igreja por causa de homem. Você vai entrar com a igreja com um propósito errado, com um propósito que não agrada o coração de Deus. Busque a igreja mais próximo da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, que ministra Jesus Cristo de Nazaré. Não que ministra coisas fora a isso, porque Deus já nos abençoou, Deus já nos prosperou. Só precisamos manter-nos na presença de Deus através da oração. E com isso nós aprendemos que devemos nos fortalecermos em Deus, que sejamos firmados no poder da Sua palavra, que tenhamos a visão de bondade, misericórdia, de compaixão aos nossos irmãos. A igreja está sendo preparada para receber um povo, aleluia, que irá precisar da misericórdia da igreja. Um povo que será afrontado lá fora e vai correr para o hospital que se chama Reino dos Céus. Aleluia. Deus está te capacitando, Deus está te fazendo crescer. Não tem ninguém te proibindo, não tem ninguém te paralisando. Você está crescendo no poder da fé e da oração. Você está crescendo no Espírito Santo de Deus. Aleluia. Libere o teu perdão. Libere o perdão a quem deve perdoar, para que o amor de Deus penetre no teu coração e você possa ter misericórdia do teu irmão. Através do perdão, o teu chamado ele vai crescer, ele vai ser multiplicado. Paulo ele perdoou aquele povo e Deus o honrou tremendamente. Ele preparou Timóteo. Logo após Timóteo aprendeu certinho com Paulo, e logo após Timóteo instruiu a João. E assim tem que ser. O pastor ensina você e logo após você vai ensinar outro. Aleluia. Aprendendo e confiando no chamado e no ministério de Deus. Tome posse dessa palavra, do poder da oração. Deus ele muda a história. Deus ele mudou a minha história. Uma pessoa que não sabia falar, uma pessoa que treme ao falar na frente do povo. Mas o que me encoraja é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus. É entender que eu preciso de pessoas que tenham que me cobrir de oração no período que eu estou aqui ministrando o poder da palavra de Deus. Ser submisso ao anjo da igreja, ao Espírito Santo de Deus. Fale o que Deus colocar no teu coração, as pessoas, mas fale palavras que vai edificar, que possa até confrontar, mas para o bem, para o reino, para que pessoas possam ser alcançadas através da sua vida. Não tenha a sua vida, a sua história por preciosa, mas tenha a palavra de Deus, o chamado que Deus tem na sua vida. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. A oração ela requer seus efeitos na vida de um homem e de uma mulher. Qual é o ciclo da vida de uma família? Quem sabe? É simples.